Olá, neste vídeo eu vou mostrar uma aplicação de função de segundo grau. Geralmente a gente vê pouca aplicação, né? Não é que elas não existem, elas existem, são muitas, né? Que geralmente nós trabalhamos a função do segundo grau, e mesmo a equação também, né? Já vimos ali um exemplo, mas nós trabalhamos somente a parte técnica de determinar raízes, né? Resolver uma equação ou achar as raízes de uma função do segundo grau, encontrar outros pontos e traçar o gráfico e a partir daí obter algumas informações. Mas como surge uma expressão do segundo grau? É importante conhecer algumas situações em que isso ocorre. Aí uma situação bastante útil é justamente quando a gente fala em determinar a receita obtida com a venda de um produto, né? Ou a gente chama isso especificamente de receita total, referente a venda desse produto. E é um exemplo desse que a gente vai trabalhar aqui. Então vamos a essa situação, né, de receita, definição, função receita total. Não que ela seja obrigatoriamente uma função de segundo grau, mas há muitas situações em que essa função tem o formato de função de segundo grau, de função quadrática, né? Agora vamos ver como isso surge de uma situação prática. Então, função receita total é o valor total recebido ou a receber com a venda de uma certa quantidade de um produto, de uma utilidade, de um serviço, né, com base no preço que é praticado. Tá? Como que a gente determina, como é que a gente calcula essa receita? A ideia é simples, é multiplicar o preço unitário, né, que aí nós estamos denotando por P, pela quantidade, que aí está denotada por Q. Então essa receita R é o Y da nossa função. Agora, quem é o X? O P ou o Q? O preço ou a quantidade? Né? A gente vai ter que escolher uma das variáveis aí. Mas como escolher? Simplesmente escolhe e descarta outra? Não, não é isso que a gente vai fazer. Tem um processo matemático para fazer a substituição de uma das variáveis, escrever a receita, R de T ou Y, em função somente de preço ou em função somente de quantidade. Eu falei que a ideia é simples porque como você calcula o valor recebido com a venda de uma certa quantidade de um produto? Você vai pegar quantas unidades foram vendidas, que é a quantidade, o Q aí no caso, e multiplicar pelo preço de cada unidade, ou o preço pela quantidade. Eu vendi 10 unidades a R$5 cada unidade. 5 vezes 10, 10 vezes 5, né? 50. A ideia é simples. Mas o problema surge quando eu não tenho esses valores. Então, como lidar com essa situação? Se o preço é fixo, a função que vai sair desse processo é uma funçãozinha de primeiro grau, uma função linear, né? Especificamente, um caso específico de função de primeiro grau. Agora, e se o preço é variável? É o que acontece na prática. O preço de um produto tende a variar em função, o que é pior, né, ou melhor, em função da quantidade, ou a quantidade variar em função do preço. Se o produto tem um preço, né, mais baixo, vai vender mais, a quantidade vai ser maior de venda. Mas se você aumenta o preço do produto, a tendência é a quantidade vendida diminuir. Tá? Então, nessa relação surge a função do segundo grau, e aí ela tem uma importância crucial nesse tipo de processo. Perfeito? Então, vamos para a aplicação aqui, referente a um determinado produto. A quantidade vendida de um produto, eu estou chamando essa quantidade de Q, né, com a sua receita, relaciona-se através dessa função, Q igual a 300 menos P, com o seu preço, ficou faltando ali. Tá, ok? Então a quantidade pode ser o X, vai ser o X da nossa função, mas tem um preço aí também. À medida que se aumenta o preço, se quiser testar, pode ir variando o preço, aí você vai ver que a quantidade diminui. Ok? Através dessa função aí, perfeito? Então P é o preço unitário. O que eu quero é expressar a função receita em relação a Q, somente a Q. Por isso que eu disse que a função Q vai ser o nosso X. E depois esboçar o gráfico e determinar a quantidade que gera a receita máxima. Quanto que eu tenho que vender para que o valor recebido seja o maior possível. Aí você fala assim, bom, para eu receber mais eu tenho que vender mais. Será? Numa situação real, você fala, para eu vender mais eu tenho que abaixar meu preço, e aí? Né? E aí o que vai acontecer? Você vende mais para tentar receber mais, mas se você abaixar demais o preço, o tiro pode sair pela culatra, né? Quer dizer, essa tentativa de você aumentar a quantidade vendida pensando em aumentar a receita,
para você atingir esse nível maior de quantidade vendida, você teve que abaixar muito o preço. E aí a receita, ao invés de aumentar, porque aumentou a quantidade, vai diminuir porque diminui o preço. Então esse jogo aí é bem matemático, a gente usa aí, aplica o conhecimento de função do segundo grau. Mas primeiro vamos ver qual é a função, que ainda não aparece aqui, né? Bom, eu tenho que escrever a receita em função da quantidade, eu quero em função da quantidade. Então, a minha função R, meu Y, vai estar escrito somente em função de quê? Tá? Como fazer isso? Primeira coisa, vamos isolar o preço. O preço tem que sumir da expressão. De qual expressão? Receita igual a P vezes Q. Então, eu tenho que trabalhar algebricamente essa expressão que relaciona Q e P, né, isolando o P. Começo fazendo, olha ali, uma troca, né? Só que cuidado com o sinal. Né? Na verdade, eu subtraio o Q dos dois lados e somo mais meio P dos dois lados. Fica meio P igual a 300 menos Q, ainda não está totalmente isolado ou isolada a variável P. Para isso, eu tenho que dividir tudo aí por meio. Fica assim, ó, 300 menos Q dividido por meio. 300 dividido por meio dá 600, tá? Então tá lá. É o que eu vou fazer, vou dividir cada um deles. 300 por P, perdão, por meio dá 600. 1Q é 1, não tem nada ali, né? Ou menos 1, tem um sinal de menos. Menos 1Q dividido por meio dá quanto? 1 dividido por meio dá 2, então fica menos 2, menos 2Q. Ainda é uma funçãozinha, uma relação de primeiro grau, né? Da onde vai surgir a função do segundo grau que você falou, né? Ou que eu falei, tá? Exatamente agora. Vamos lembrar que receita é preço vezes quantidade, né? Tá aqui, ó, receita é P vezes Q. No lugar do preço, como ele não é fixo, ele é variável, ele varia em relação a Q, ou Q varia em relação a P, varia de acordo com a expressão que a gente acabou de obter, 600 menos 2Q. Né? Eu substituo esse P, eu vou substituir nessa expressão, pela expressão que o relaciona a Q. Né? Olha lá, simplesmente substitui, pronto. A receita fica 600 menos 2Q, que é P, que é preço, multiplicado pelo Q, que já estava lá na expressão. Agora, ainda, né, você pode se perguntar, mas cadê a função do segundo grau? Se eu aplicar a propriedade distributiva para eliminar os parênteses, vai ficar 600 que multiplica Q, 600Q. E menos 2Q que multiplica Q, menos 2Q ao quadrado. Pronto, agora sim é uma função de segundo grau. R é igual a 600Q menos 2Q quadrado. Ou, se você preferir, né, dá na mesma, você falar y é igual a 600x menos 2x quadrado. Vamos trabalhar essa função, né? Como que eu posso determinar exatamente a quantidade Q que gera receita máxima? Perceba que o A nessa função é menos 2. Quem que é o A? É o coeficiente do x quadrado. Aqui é Q quadrado, né? Então é menos 2. O B é 600. É o coeficiente do x ou do Q. E qual é o termo independente, já que ele não aparece aí? Se não aparece é porque é zero, né? O C é zero, ok? Então, qualquer dúvida com relação a como calcular, fazer gráfico de tudo isso, tem aí duas sugestões de links que você pode acessar para poder assistir um vídeo com relação ao assunto. Tá certo? Mas vamos lá. Então, a nossa função de trabalho é 600Q menos 2Q quadrado. A menos 2, B igual a 600 e C igual a zero. Calculando o delta, vamos fazer o gráfico. Dá para responder, né, aquela primeira pergunta sem o gráfico até, mas com o gráfico fica mais fácil e o item B pede o gráfico. Vamos, portanto, aos cálculos necessários. As raízes, calculei o delta, olha aí, o delta dá 360 mil, positivo, tem duas raízes. Né? Calculando o valor do Q, através da fórmula de Bhaskara, está todo o processo aí, só substituir valores na fórmula, né? Nós chegamos às duas raízes que são 0, tá, e 300. Pronto, são as duas raízes e a parábola tem concavidade voltada para baixo. O intercepto é 0, tá? E o vértice está lá, as coordenadas do vértice, coordenada x menos b sobre 2a, que vai dar 150. E a coordenada y é menos delta sobre 4a, substituindo os valores e calculando, nós chegamos a 45 mil. Tá? Portanto, o vértice tem coordenada 150,45 mil. Ou seja, quando forem vendidas 150 unidades, a receita vai ser de 45 mil.
E essa receita é a maior possível, você pode ver aí no gráfico, né? Se a concavidade é voltada para baixo, o vértice é o ponto mais alto. Portanto, respondendo ao item A quantidade que deve ser vendida para que se chegue à receita máxima, 150 unidades. Você pode perceber, né, no gráfico que se você aumentar essa quantidade, a receita começa a cair. Por quê? Porque, embora a quantidade aumente, o preço que está por trás relacionado a essa quantidade está diminuindo muito. Tá certo? Então essa é a nossa aplicação de função de segundo grau. Não só eu dar a função e você trabalhar, mas você pode obter a partir de uma relação entre variáveis na prática. Perfeito? É isso aí, até o próximo.